Dando sequência àquilo que foi falado no vídeo anterior desta série, nomeadamente referente à questão da função map ou do método map dos arrays e a possibilidade que nós temos de o utilizar dentro do React para repetir um conjunto de operações, nós vamos fazer aqui um breve exercício de exemplo para vocês verificarem qual é a extensão das potencialidades que esta funcionalidade tem. Mais uma vez, volto a referir que a função map, ou o método map, é do JavaScript, não é do React. Então, nós estamos aqui basicamente a utilizar JavaScript na sua versão ECMAScript 6, porque usamos Arrow Functions, mas incluído dentro então da estrutura do React, e o React sabe interpretar as coisas de uma forma muito interessante, utilizando o seu JSX, para conseguirmos criar aqui um dinamismo de forma muito rápida. Bom, o que nós vamos fazer aqui neste exemplo é criar uma coleção de 3 notícias, todas elas com a mesma estrutura. Elas vão ter um título, um texto e um autor. O que depois nós vamos fazer é pedir ao JavaScript, através da utilização da função map e das arrow functions, que nos construa, ou melhor, que nos faça passar todas as informações de cada notícia para o interior de um componente child e vai passá-los através de props. Bom, 1 minuto e meio de vídeo, vamos à questão prática. Vamos aqui criar então a nossa classe app que faz o extends react.component. Para simplificar as coisas por agora, vamos colocar aqui o render e dentro do render vamos fazer um return e vamos colocar um div e vamos colocar aqui simplesmente app, ok? Para deixarmos de ter aqui este erro. Temos ali a nossa app. Vamos esquecer por instantes a nossa app e vamos criar o nosso componente da notícia. Classe notícia extends react.component. Ora, sabemos que nós vamos querer apresentar uma notícia que vai ter um título, um texto e um autor. Então, no render, nós vamos ter aqui um return. Vamos definir o aspecto visual muito simples, como é óbvio, estamos a fazer apenas alguns exemplos. Vamos colocar aqui um div, vamos colocar a H3 o título, depois por baixo um parágrafo com o texto da notícia e depois aqui um small com o autor. Vamos inclusive aqui colocar um i para ficar em itálico, ok? Então, como é que nós vamos fazer com que este componente apareça aqui para podermos ver o seu aspecto visual? Bom, de uma forma muito simples, vamos renderizar aqui. Vamos colocar aqui um H2 e dizer notícias, vamos colocar aqui esse título, vamos colocar aqui um HR, que neste caso tem que ser fechado desta forma. Reparem que ele vai ali aparecer e as notícias vão ser disparadas aqui por baixo. Então eu vou apenas disparar uma, ok? Vou colocar aqui notícia e ela vai fazer uma apresentação literal do aspecto visual que eu vou ter. O que eu pretendo então agora é usar uma coleção para passar estas informações de uma forma dinâmica para o interior deste child component. Então aqui no meu render eu vou criar aqui as notícias. Vou colocar aqui const notícias é igual a um array que vai ser uma coleção de notícias. Cada notícia é um objeto. Então eu vou colocar aqui com um título, vamos deixar assim em branco, vamos colocar aqui com um texto e vamos colocar também com o autor. Bom, feito isto, nós podemos copiar tudo isto que aqui está e vamos triplicar aqui. Vamos aqui colar 2 vezes. Eu tenho aqui então a notícia 1. Poderíamos ter copiado aqui para simplificar. Ok, notícia 2 e a notícia 3. Depois vamos ter aqui texto da notícia 1. Ok, vamos colar aqui e aqui. Vamos alterar aqui para 2, alterar aqui para 3. E vamos colocar aqui o autor 1, autor
2 e autor 3. Bom, posto isto, temos então a coleção das nossas notícias. O que nós vamos aqui procurar fazer então é arrumar tudo isto no sentido de depois passar para aqui apenas um único objeto. Então verifiquem o seguinte, eu vou colocar aqui um comentário, preparação do componente ou do component child, que vai ser a notícia. Então o que nós vamos fazer é const final, podem usar outra expressão qualquer, é igual a quê? A notícias.map, e agora vamos usar aqui uma arrow function, notícia. E o que nós vamos querer fazer é o quê? O que é que nós vamos querer colocar aqui? Ora, não vamos colocar aqui o título com o H3, o texto, não, porque isso vai ser uma preocupação feita aqui dentro. Nós vamos a querer passar todos os dados da notícia como uma prop. Então, neste caso, eu vou colocar aqui notícia, isto é, estou a criar aqui no final uma coleção ou um array de componentes e, neste caso concreto, eu vou colocar notícia é igual, vamos aqui colocar assim, é igual a notícia. Ok? Vocês dir-me-ão, mas que complicação está aqui? Bom, eu vou explicar porque é que temos aqui tantas notícias e notícia, etc. Bom, o que acontece aqui, assim, já percebemos que notícias é esta coleção que aqui está. Final vai ser uma coleção de componentes notícia. Cada um deles com uma prop, ok? Vamos colocar aqui, com uma prop, que é igual a notícia. Este notícia corresponde a este valor que aqui está. Aliás, eu poderia ter colocado aqui new, de notícia, e colocar aqui new, por exemplo. Ok? Este valor que aqui está é aquilo que vai definir o nome da propriedade, ou da prop, dentro do componente notícia. Então isto significa que quando eu chegar aqui ao meu componente child, eu vou poder colocar aqui o seguinte, constructor, props, vamos definir aqui o super props, e dentro do render, em vez de ter aqui este div todo desta forma, eu vou poder colocar aqui this.props.noticia.título. Okay? E agora aqui eu vou poder colocar this.props.noticia.texto. E finalmente, vamos aproveitar aqui o código e copiar e colar. Eu vou colocar aqui o autor. Então vamos colocar aqui autor. Ok? Vamos verificar então o resultado. Obviamente que há aqui qualquer coisa que ainda não está a funcionar. Ele diz-nos aqui, ok, está aqui um problema. Porquê? Porque nós ainda não alteramos aqui o render das notícias. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente dizer que aqui quero incorporar o final. Bom, ainda não funcionou, vamos ver aqui o que é que aconteceu. Nós temos aqui o constante, ok, vamos aqui ver nos nossos erros, aqui na nossa consola. Vamos aqui observar, ele diz que unexpected token, preparação do componente, ok, ele diz que não estava à espera aqui desta informação. Vamos aqui remover tudo isto e vamos verificar então onde é que agora temos o problema. Aqui parece-me estar tudo correto. Vamos olhar aqui mais para baixo. Temos aqui notícias igual a new. Aqui também temos o new. Portanto, aparentemente tudo certo. E depois temos aqui então a renderização do final. Por alguma razão ele não estará a gostar aqui da parte do código. Nós vamos reduzindo no sentido de encontrar a razão deste erro. Vamos aqui trocar o new. Eu vou fazer aqui um back, ok? Vamos colocar notícia. Vamos substituir aqui por notícia. E
vamos verificar se o erro se mantém. E reparem que o problema era a utilização da expressão new. Ora, este tipo de erros, e como já vem sendo habitual nos vídeos do meu canal, eu deixo que eles apareçam, eles não são propositados, vão ocorrendo, e eu não faço qualquer espécie de corte. Porquê? Porque o erro faz parte da vida do programador. E este erro estará intimamente relacionado com a questão da utilização do new como palavra reservada. Okay? Então eu simplesmente coloquei new e ele interpretou como sendo uma palavra reservada do JavaScript, e por conseguinte seria essa a razão do erro. Portanto, recapitulando o que aconteceu aqui, e como podem observar o resultado é aquele que é o esperado, eu defini na aplicação parent, neste caso no componente parent, assim que é correto, eu defini um conjunto, uma coleção de notícias. Reparem que esta coleção neste momento está a ser definida aqui, mas ela poderia vir a partir de uma base de dados com esta estrutura, ou uma estrutura até mais complexa, com fotografias, etc. Depois o que eu fui fazer foi o tratamento de toda esta informação no sentido de preparar o render. Então eu fiz o quê? Criei um novo array, porque vai ser o que vai resultar da execução do método map. Mais uma vez, repito, pertence ao JavaScript. Peguei em todas as notícias e disse-lhe, olha, vais mapear cada uma das notícias e vais executar esta arrow function. Isto é, cada notícia passa a ser um componente relativamente ao qual eu passo uma propriedade, uma prop, que eu chamei notícia, ok? E neste caso passei igual a notícia, sendo que este daqui é correspondente a este que aqui está. Este daqui vai ser o que define no componente child aqui a parte do notícia, ok? Da prop, basicamente. Então, ao passar para aqui esta informação, na prática eu passei uma coleção de notícias. É praticamente o mesmo que dizer que eu passei isto mais ou menos. Vamos colocar aqui o notícia. Eu coloquei ali o sinal da forma errada. E depois aqui eu teria colocado qualquer coisa deste género. Notícia é igual a notícias de 0, por exemplo. Okay? Que era a mesma coisa que dizer, ok, quero passar este componente, mas este componente vai ter a primeira notícia. E reparem como funciona da mesma forma, isto é, a notícia 1 voltou a aparecer aqui. Porquê? Todo este final é responsável pela apresentação deste bloco que aqui está, mas se eu colocar aqui esta expressão, obviamente que eu vou passar para o interior do meu child component uma propriedade, uma prop, com este nome, e por conseguinte, se eu disser qual é o conteúdo que deve ser considerado, ele vai passar para ali o título, o texto e o autor, porque cada um destes elementos dentro do meu array de objetos contém cada uma dessas propriedades. Então, se eu agora colocasse aqui tudo isto desta forma, eu iria poder colocar aqui o 1 e o 2 e vamos ter aqui tudo repetido. Reparem, o 1, o 2 e o 3 e depois começa novamente o 1 correspondente a esta linha, o 2 correspondente a esta e o 3 correspondente a esta de baixo. Apenas para finalizar, como é óbvio de perceber, ao optarmos por uma solução deste tipo, nós estaríamos a fechar um certo dinamismo da nossa aplicação. Porquê? Porque nós podemos ter associado a tudo isto a construção dinâmica de um conjunto de 7, 8, 10, 700 mil notícias. Ora, por conseguinte, a forma de fazermos isto corretamente é utilizarmos a função map, que, independentemente do número de notícias que venham na coleção, vai tratar tudo isto no sentido de ser apresentado desta forma simples aqui no nosso layout. E reparem que se eu agora copiar tudo isto e fizer uma notícia 4, o sistema vai funcionar da mesma forma. O que é que isto quer dizer? Que se eu estivesse a alterar na base de dados o número de notícias que estariam disponíveis, reparem que o sistema automaticamente vai conseguir interpretar toda a informação e apresentá-la desta forma. Muito arcaica, é facto, mas o mais importante de tudo isto é aprender o React e não tanto as questões da estética.